é totalmente voltado, ou né, não é isento, por assim dizer. Né? Quando nós defendemos a imprensa e uma imprensa livre, quando nós defendemos a liberdade de imprensa, inclusive, nós fazemos isso entendendo que, por exemplo, quando se trata de redes sociais, é só ver o que eram esses momentos agora das eleições do Trump e o que era quem estava ao lado do Trump na sua posse, e ver que todos os controladores dessas redes sociais, das big techs, estão totalmente alinhados internacionalmente, inclusive, com a política de extrema-direita. Agora, eu vi que vocês estavam transmitindo ao vivo um julgamento sobre as big techs no Supremo Tribunal Federal, que é um grande tema, um grandioso tema. O Brasil lutou e ainda luta muito para que exista algum tipo de responsabilização e que haja algum tipo de representação das big techs e dos responsáveis pelas redes sociais aqui no Brasil, né? Fisicamente aqui no Brasil, que tenha quem se responsabilizar, que tenha algum tipo de controle, isso é um grande tema. Então, eu sinto que são dois temas. Primeiro, como eu disse, reconhecer que eles entenderam mesmo qual era a linguagem das redes sociais, qual era a linguagem da viralização, qual era a linguagem do algoritmo, que inclusive em muitas redes sociais é a linguagem do ódio, né? A linguagem da disputa, é a linguagem da efervescência, é a linguagem de ir lá com uma câmera na mão, no rosto de alguém, e fazer uma grandiosa denúncia, muitas vezes sem lastro nenhum na realidade, mas nós também não podemos ignorar que muitas vezes essas vozes nas redes sociais são utilizadas para propagar desinformação. Desinformação em massa, desinformação sem controle, desinformação sem regulamentação, em redes sociais que são controladas, não são neutras, em algoritmos que não são neutros, que são controlados e direcionados para eles, inclusive sob o ponto de vista político, e é só ver quem está muito ligado e muito conectado, os grandes controladores dessas redes sociais, como as big techs. A gente tem visto perfis de influenciadores grandes nas redes sociais de esquerda sumirem, desaparecerem do nada, sem nenhuma forma de recorrer. Foi o caso do Chavoso da USP, o próprio Jones Manuel já foi muitas vezes banido de redes sociais como o Instagram, e depois consegue, por meio de ações judiciais, retomar as suas redes sociais. Então, assim, na verdade, quem controla as redes sociais, né? Com quem está esse controle? Então, eu acho que é um duplo tema, assim. Entender a linguagem das redes é um tema, mas também entender que o algoritmo e as big techs não são neutros é um outro tema. Mas eu também defendo que nós temos exemplos de pessoas que estão entendendo essa linguagem. Um outro colega meu, que é o deputado Guilherme Cortes, também deputado estadual, agora, e que será pré-candidato a deputado federal, também do PSOL, é um jovem parlamentar que vem crescendo nas redes sociais, entendendo inclusive qual é a linguagem que se utiliza para se comunicar com a geração Z nas redes sociais. Eu acho que isso é um grande exemplo. O que o Guilherme vem fazendo e a forma como ele faz e como ele atua nas redes sociais, com um crescimento importantíssimo, está na lista dos 100 parlamentares mais influentes nas redes sociais do Brasil. Então, assim, nós somos menos do que eles em termos de presença nas redes sociais, mas nós também existimos. Acho que a deputada Erika Hilton é também um grande exemplo disso, a deputada Samia Bonfim, sim, só para citar alguns nomes, a Tabata Amaral, que você mencionou, acho que para citar alguns nomes dentro do campo progressista que tem se destacado nas redes sociais e que entenderam como burlar essa linguagem. Mas eu concordo com você, nós ainda somos menos que eles, mas também somos menos num terreno em que nós não temos algoritmo neutro e nem big tech neutra, e eu acho que lidar com isso é parte do jogo de como a política hoje tem se estruturado diante da ausência de regulamentação séria das redes sociais num país como o Brasil. Deputada, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou o projeto da maioridade penal, reduzindo de 18 para 16 anos. Na verdade, para a CCJ, ela recebe o projeto. Então, ela aprovou o recebimento, admissibilidade. Agora passa por uma comissão especial, que ainda vai ser criada pelo presidente da Câmara. Depois, se aprovada, vai para plenário, votada em 2 turnos. Ou, enfim, né, só para explicar que o caminho é longo. Depois tem Senado, depois volta ou não, aí depois entra em vigor ou não. Mas a tendência é que entre em vigor, porque a gente sabe como é que está funcionando. A gente, nesse debate que a gente fez desde a semana passada sobre esse tema, a gente não pode esquecer que a sociedade hoje é claramente favorável à redução da maioridade penal, porque tem pesquisas que mostram isso. Só que tem argumentos bons a favor e argumentos muito bons também contrários à redução da maioridade penal. Eu queria ouvir o seu argumento. Eu já até imagino, né, por ser uma deputada
ligada às periferias, ligada às minorias também e representante da esquerda. Mas eu quero ouvir da senhora e também os argumentos que a senhora apresenta em relação a esse assunto. William, eu não falei, mas para além de deputada, eu sou advogada criminalista. E além de advogada criminalista, eu fui técnica de medida socioeducativa assim que eu me formei na faculdade, no ano de 2015. Ou seja, eu trabalhei diretamente com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Adolescentes que tinham cometido atos infracionais, né, os crimes dos adultos, e que estavam passando por um processo de responsabilização. Então, há muito tempo eu acompanho na sociedade esse debate da redução da maioridade penal, que é um debate que já foi, voltou, e que sempre que existe algum tipo de espetacularização da criminalidade, alguma forma de tentar desviar o foco de onde está o verdadeiro debate sobre a necessidade de combate à criminalidade no Brasil, esse debate ressurge. Ressurge porque, na verdade, uma parcela da nossa sociedade, uma parcela do parlamento brasileiro, mas especialmente uma parcela agora, nesse momento, dos conservadores e da extrema-direita, querem criar um espantalho social. O espantalho do adolescente entre 16 e 18 anos que comete crimes graves e que é um grande mal para a sociedade brasileira. Nesse momento, passam a atacar uma legislação importantíssima, construída a muitas mãos, que é referência internacional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, infelizmente, só é lembrado na nossa sociedade quando existe o cometimento de atos infracionais por adolescentes. Não é lembrado quando existe violação de direitos por parte que atingem a esses adolescentes, né? Quando tem adolescente fora da escola, quando tem adolescente fora de curso profissionalizante, quando tem adolescente sem moradia, quando tem adolescente vivendo sem saneamento básico, quando tem adolescente sem acesso à cultura, a lazer, esporte, nada disso importa. A parte do ECA que aparentemente verdadeiramente importa é a parte que responsabiliza adolescentes pelo cometimento de atos infracionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente precisa fazer o debate com a sociedade brasileira como ele realmente aparece nas pesquisas, ou como ele realmente é estatística para a nossa sociedade. Nós sabemos que de todos os crimes cometidos no Brasil, o número de crimes cometidos por adolescentes, a totalidade de crimes, não ultrapassa os 2%. Os adolescentes ficam entre 1 a 2% de todos os crimes cometidos no Brasil. E se a gente fala sobre os crimes graves, violentos, esse número cai para cerca de 0,5%. Então, não é verdade que os adolescentes são grandes cometidores de crimes no nosso país. Esse é um ponto. O segundo ponto é que também não é verdade que não existe responsabilização de adolescente que comete crime. E aí, sempre uma questão importante de se dizer o que é a realidade das penitenciárias no nosso país, por um lado, e por outro, o que são as medidas socioeducativas. Porque o número de reincidência nas penitenciárias de crimes cometidos por adultos que passam pelas penitenciárias brasileiras, que são máquinas de moer gente e não de reinserir ninguém na sociedade, é um número que ultrapassa os 50%. Enquanto o número de adolescentes que praticam atos infracionais, cumprem medidas socioeducativas, que é o nome da pena, tem outra ideia, outra lógica, mas que é o nome da pena cometida que é cumprida por adolescentes, o número de reincidência nesses atos infracionais, ele não ultrapassa os 30%. Ele fica mais ou menos na metade do número que de reincidência, da taxa de reincidência que existe de crimes cometidos por adultos que passam pelo sistema penitenciário. Então, a gente também precisa entender que o maior número de crimes cometidos por adolescentes não são crimes graves contra a vida. É roubo, furto e tráfico. Crimes muito ruins. Eu vivo no estado de São Paulo, lido com segurança pública como um dos grandes temas que eu atuo no meu mandato e sei que as pessoas têm uma sensação de insegurança horrível no estado de São Paulo. As pessoas têm medo de ter o seu celular furtado no ponto de ônibus quando estão esperando o ônibus. As pessoas têm medo de ter uma arma apontada para si e que um roubo aconteça. São crimes realmente graves, mas não são os homicídios, não são os estupros que estão na linha de frente dos crimes cometidos por adolescentes no nosso país e no estado de São Paulo. O roubo e o tráfico de drogas juntos, que são crimes aquisitivos, ou seja, crimes que são cometidos para aumento do patrimônio da pessoa que comete esse crime, são crimes que
ultrapassam a metade, mais do que a metade do número de atos infracionais que são cometidos por adolescentes. E eu estou trazendo todos esses dados porque eu acho que é muito importante que a nossa população tenha ciência de que, na verdade, essa ideia de redução da maioridade penal é uma falsa resposta para um problema real. Qual é o problema real? O problema real é o crime existe no Brasil e ele precisa ser combatido. Como se combate crime no Brasil? Desmontando o crime organizado. E reduzir a maioridade penal hoje no Brasil aumenta o número de pessoas presas em penitenciárias e, portanto, aumenta o número de clientes preferenciais do crime organizado, que é quem hoje controla as penitenciárias de todo o Brasil. Diferentes denominações controlam o dia a dia das penitenciárias que não tem policial penal, que não tem servidor suficiente para regulamentar o dia a dia. O que a gente está fazendo, portanto, é aumentando o número de pessoas que vão cair nessa cadeia exploratória do crime organizado dentro das prisões. E se a gente quer acabar com o crime organizado, a gente já sabe o que precisa fazer. Desmontar a cadeia desses crimes, seguir o dinheiro e entender onde moram não só operações midiáticas, mas onde está, de fato, a lavagem de dinheiro do crime organizado. Onde estão sendo construídas empresas pelo crime organizado. Porque cada vez que um adolescente de 16, 17 anos que estava na biqueira, comercializando droga, cai por tráfico, no dia seguinte ele é trocado por outro, que vai também cair nessa mesma rede de criminalidade e não vai sair mais. Porque se a pessoa vai para dentro da cadeia, ela fica fiel ao crime organizado e ela sai da cadeia e ela vai cometer o crime de novo. E assim vai. É um fluxo de entrada e saída de jovens negros e periféricos da penitenciária que não acaba nunca. Porque, como eu disse, nós não estamos preocupados com a verdadeira violação de direitos a que os nossos adolescentes estão submetidos, que é a falta de políticas públicas que garantam o acesso deles à educação, à cultura e ao emprego digno no nosso país. Então, para mim, esse debate é um grande espantalho social e eu sinto muito que um debate tão sério esteja sendo feito dessa forma na sociedade e por isso eu fico feliz, na verdade, de estar fazendo esse debate aqui na TV aberta, falando com as pessoas sobre isso. Eu acho que é um espaço importante de avançar e seguir debatendo. Deputada, agradeço demais o tempo nesse debate comigo aqui no Rede TV Notícias e sinta-se sempre convidado aqui para participar, inclusive quando tiver disponibilidade de vir presencialmente no estúdio. Quero fazer um confronto ao vivo aqui, de repente, com um deputado de outra linha ideológica, talvez um deputado do PL também, colega seu da Leste. A gente pode fazer isso ao vivo aqui no estúdio, acho que vai ser bem legal também. Tá bom? Sinta-se convidado. Tá ótimo, eu aceito. Muito obrigada, William. Um abraço a todos vocês. Boa tarde.